Estamos de volta aqui na Vasco TV para a entrevista coletiva do treinador Ricardo Sapinto. Eu vou convocar para fazer a primeira pergunta a Aline Nastari, do Esporte Interativo. Aline, abre o áudio, por favor. Pode falar, Aline, quando puder. Tô. Deixa eu convocar, então, o Fred Gomes, do Globoesporte.com. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Greg. Ricardo, queria lhe perguntar, por favor, por que o Vasco fez um primeiro tempo tão ruim e lhe perguntar também por que dois garotos não vêm sendo utilizados. Um que você já utilizou bastante, que foi um dos destaques do time no primeiro semestre, que é o Andrei. Nos últimos 3 jogos ele não entrou. E por que o Juninho não tem tido mais minutos? Obrigado. Boa noite, Fred. Obrigado. É a sua opinião em relação ao time ruim e eu não concordo. Olha, eu vou dizer porquê. Se você ver a nossa entrada no jogo, nós temos 3 ou 4 chegadas muito fortes, com melhor decisão no último terço, provavelmente tínhamos feito um golo. E eles na primeira que vão lá fazem um cruzamento e fazem um golo. Portanto, tiveram provavelmente ali um momento em que tiveram mais posse, mas acho que a equipa não fez um primeiro tempo mau. Esta é a minha opinião. Em relação a jogadores que possam jogar mais ou menos, todos os jogadores já fizeram coisas muito boas comigo, nomeadamente o Andrei, e o Juninho ainda não teve muitos minutos e já fizeram coisas também, pronto, menos boas, há jogos mais assertivos do que outros. E não é só eles, há uns que também estão a jogar e já fizeram coisas boas e coisas menos boas. Faz parte do jogo, faz parte da nossa dinâmica. Infelizmente não podemos jogar sempre bem como nós gostaríamos que todos os jogadores jogassem. Não posso dar a oportunidade a todos ao mesmo tempo, como deve calcular, e quando tiver essa oportunidade farei. O André é um jogador que eu conto muito com ele, mas o Marcos e o Léo Gil têm feito, no meu ponto de vista, também bons jogos. E portanto, felizmente tenho o André, que muito provavelmente poderá ser a opção também no próximo jogo que teremos que ver, porque infelizmente perdemos o Léo Gil para o jogo contra o Santos. E o Juninho está no processo dele, é um miúdo ainda novo. Quando eu cheguei ele também não jogava muito, é a mesma circunstância, e comigo até já jogou mais do que uma vez. Agora temos que também perceber que temos um plantel de jogadores também com qualidade ou parecida, que têm aproveitado eles também algumas oportunidades, e eu não posso pôr todos ao mesmo tempo. Quando eu puder dar novamente oportunidades, irei dar, mas tento fazer o melhor em prol do Vasco, sempre em prol do Vasco, e isso para mim está acima de tudo. Agora, enfim, depois de sair a sorte grande, somos todos treinadores e achamos todos isto, aquilo e aquilo outro. Mas antes de acontecer as coisas, as pessoas não sabem se as coisas estão bem ou não. Portanto, falar no final do jogo é muito fácil, falar durante, não sei se as pessoas eram tão assertivas, mas tem que aceitar a opinião, porque sou o treinador e sou o responsável, eu tenho que aceitar a opinião, mas uma opinião normalmente depois do jogo. Antes do jogo ou durante, daqueles jogos que eu tenho visto, dificilmente são assertivos. Quando ouço alguns comentadores também a dizer que faziam isto e aquilo, raramente acertam, na minha opinião, aquilo que eu tenho visto. Não posso não visto muitos jogos, mas alguns jogos tenho visto e não têm sido muito assertivos. Mas tenho que aceitar uma crítica, porque estou cá, todos fazemos parte deste jogo, eu tenho a minha responsabilidade, agora tomo eu as decisões e decido e sou responsável por elas. Convocar agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Ricardo Sapinto. Ricardo, eu quero te perguntar sobre o Germancano, a importância dele hoje para você, para o elenco. Como você vê esse argentino artilheiro que faz gols com pouquíssimos toques? Por favor, boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Acho que agora tomo as decisões e decido e sou responsável por elas. Ok. Eu acho que o Cano tem uma grande importância na nossa equipa, como sabem. É decisivo no último terço. Aliás, tem sido o jogador que tem marcado golos, e não é justo também responsabilizá-lo sempre por esse dado. Acho que temos que continuar a arranjar mais soluções. Acho que outros jogadores têm que participar no processo ofensivo
e tem que também melhorar no capítulo da finalização. Hoje ficou claro, se nós tivéssemos aproveitado as chances, tivemos mais remates com o adversário, tivemos mais chances com os adversários, mais oportunidades. Se tivéssemos sido tão eficientes como o adversário, se calhar tínhamos sido aqui com a vitória, que era o que merecíamos. Mas não estamos a finalizar as oportunidades que criamos. No entanto, a equipa deu uma boa resposta, acreditou, sem bola foi agressiva, foi pressionante, com bola, principalmente na segunda parte, foi acutilante, conseguiu jogar sempre no meio campo do adversário, acreditou até ao fim e foi recompensada com o mínimo possível. Agora, não nos interessava este resultado, mas do mal ou menos. Agora, o caminho é este, mas a melhorar o capítulo da finalização, sem dúvida. Temos que ser mais eficazes. Agora continuamos a depender de nós próprios para o primeiro objetivo, que é sairmos da zona onde estamos. Chama agora o Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Ricardo. Queria saber, você já falou bem claramente, bem nitidamente agora sobre a necessidade de melhorar as finalizações do time inteiro para não sobrecarregar o Germancano sobre esse grande mérito que ele tem. Mas eu queria que você analisasse, além das finalizações, qual é a grande demanda do time atual. Porque você acabou de dizer que você entende que o time jogou bem. Bem no primeiro e impressionou no segundo tempo, como a gente viu. Mas o que você acha que o time precisa melhorar mais para seguir evoluindo? Olha, precisamos de ganhar, que as vitórias trazem confiança. É isso que a equipa precisa, é de ganhar. Esta equipa hoje fez tudo para ganhar, infelizmente os detalhes não estão do nosso lado. Um adversário que vai lá uma vez e faz um gol num cruzamento, logo aos 10 minutos, quando nem sequer tinha lá chegado nenhuma vez, ok, uma bola parada, ali um cabeceamento, sim senhor, mas não foi através de ações, de combinações. Nós chegamos lá 4 vezes através de ações e não decidimos bem. E os outros são eficazes. Agora, não é justo pôr a responsabilidade toda nos golos no cano, não é justo. Continua a trabalhar em soluções ofensivas para a equipa. Esta semana foi muito boa e a equipa reagiu bem. Vimos um Vasco mais fresco, um Vasco mais pressionante, um Vasco a jogar melhor. Portanto, à nossa imagem, àquilo que nós queremos. Falta-nos a vitória, que é o que nos interessa, porque não vemos vitórias morais. Agora é o caminho, é o trabalho e de apelar aos outros que jogam em posições ofensivas também, que têm que crescer com a equipa e que têm que dar mais também ofensivamente à equipa, porque não podemos depender só do cano, não é justo. E assim é difícil de conseguir vitórias. Agora, eu acredito que há vontade para isso, acredito que também há qualidade. E vamos continuar a acreditar que vamos saber aproveitar o crescimento desses jogadores e que eles vão poder melhorar e ajudar o Vasco. Agora quem chega é o João Escofano, da Atenção Vascaínos. Boa noite, Ricardo. Você me escuta? Sim, sim. Boa noite, Greg. Ricardo, eu gostaria de que você comentasse primeiro sobre o Vinícius, que foi um jogador que não vinha sendo utilizado nos últimos jogos e hoje apareceu como titular e continuou em campo até após reclamar de algumas câimbras. Por que você não trocou o Vinícius depois que ele sentiu essa lesão? E por que você apostou? Como é que você analisa a atuação dele, por favor? Boa noite. Boa noite. O Vini é verdade, mas é um jogador que ainda não está provavelmente na sua melhor forma. Estava num momento muito bom quando saiu da equipa e é uma pena porque estava para mim no seu melhor momento. Naquele jogo que nós fizemos em São Paulo, não só ele como a equipa estava bem e depois teve uma lesão no treino, acho que ninguém percebeu e ninguém soube disso, mas ele teve parado e teve afastado há algum tempo, é verdade. Teve sempre em dúvida até ao final, mas não conseguiu recuperar para o jogo. Ia connosco para o jogo, mas não podíamos metê-lo porque ainda tinha dores. No entanto, desde a semana passada que está a treinar bem, esta semana também treinou bem e eu senti que ele estava bem para o jogo e que ele defensivamente e ofensivamente poderia acrescentar à equipa. Logicamente, não o tirei. Há uma substituição que eu queria fazer mais cedo, que era o Tales, ao mesmo tempo que o Henrique, que vocês não sei se aperceberam, o Arte não me deixou fazer e eu depois fiquei condicionado com a última substituição e só tinha duas substituições, dois jogadores para pôr. E portanto, se eu tiro logo imediatamente ali o Vini, eu perdia mais um jogador que podia acrescentar, como foi o caso de entrada do Ribamar. Não poderia ter posto mais um jogador avançado, naquele caso o Riba, porque teria que substituir, ou poderia ter metido também na mesma, mas não poderia ter feito as duas substituições na altura como pude fazer. E portanto, ele disse-me que aguentava, disse-me, mister, estou a começar a sentir câimbras, disse-me que aguentava e eu também esperei para poder aproveitar ao máximo as minhas substituições e para não ficar refém, ainda faltavam
penso eu, quase 20 minutos, 18, 20 minutos, e portanto ele também me disse que ainda aguentava, e depois pronto, tomei a decisão para poder aproveitar ao máximo, para poder ajudar ao máximo com jogadores mais frescos e com soluções mais ofensivas, para podermos chegar minimamente a um resultado aceitável, que era fazer o gol do empate pelo menos, e depois acreditarmos ainda se houvesse tempo, irmos à vitória como tentamos ainda. Mas foi basicamente por isso que não fiz imediatamente, porque ele também me deu-me um feedback de que ainda aguentava. Quem chega agora, a penúltima pergunta, é o Gilmar Machado, do portal Opinião Play. Boa noite, Greg. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite. O senhor é um treinador muito intenso à beira do campo. Deixei de ouvir, desculpa, deixei de ouvir. Deu um probleminha com a conexão do Gilmar. Só ouvi até o intenso do Gilmar. Vamos pedir para ele conectar aí, o professor. Daqui a pouco ele volta para fazer a pergunta. Chamar a Aline Nastari, do Esporte Interativo, que agora está com áudio ok. Ok. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Greg. Todo mundo que acompanha a gente na Vasco TV. Ricardo, você certamente, apesar de ser assim sua primeira experiência no Brasil, você deve conhecer muito bem como funciona o futebol brasileiro. Nesse sentido, eu não sei se você está acompanhando, mas eu queria saber se sim, se você começa a se sentir pressionado no cargo pela forma como as coisas acontecem aqui no Brasil e, além disso, como você avalia o seu trabalho no Vasco até aqui. Olá, Aline, obrigado pela pergunta. Uma pergunta muito pertinente. Acho que um treinador está sempre pressionado a toda hora pelos resultados, e isso é uma realidade, é uma constatação, e eu tenho que saber viver com isso a minha carreira toda. Eu tenho vivido com isso a minha carreira toda, não tenho problemas nenhuns. E aceito sempre as responsabilidades e aceito decisões no caso de as pessoas não estarem satisfeitas também. Em relação ao trabalho que nós desenvolvemos, olha, tenho imensa pena, vou-lhe dizer muito sinceramente, a equipa ia numa linha, no meu ponto de vista, solidificou em termos defensivos, ia numa linha ascendente quando aconteceram mil e uma coisas dentro da própria equipa. Como você sabe, tivemos uma data de casos de Covid, eu próprio fui afastado, tivemos muitos problemas de jogadores importantes na equipa que não puderam dar o contributo que nós gostaríamos. Esta semana foi boa, recuperamos toda a gente e estamos no caminho que queremos. Esperamos, infelizmente perdemos o Tales, o Neto e o Léo para o próximo jogo, é mais uma contrariedade. Não consegui repetir um 11 até agora por causa mesmo disso, e portanto acho que o trabalho podia ser melhor, com melhores resultados, se também fatores adversos nos tivessem sido mais justos. Houve decisões de árbitros que marcaram, que nos tiraram pontos, que eu não vejo ninguém muitas vezes a contestar. Gostava também que os nossos adeptos, da forma como também às vezes estão insatisfeitos e nos dizem a nós, e com toda a justiça, e temos que aceitar desde de uma forma civilizada, que também exigissem mais de quem decide, porque não digo este jogo, porque não houve nenhum caso, mas noutros jogos já nos tiraram pontos. Na Sul-Americana foi o que foi também, nós sofremos aquele gol que você sabe, temos de ter feito 6 golos, tivemos 2 penaltis a nosso favor que não nos marcam, e isso tira uma equipa também para baixo. Houve ali circunstâncias que não nos foram favoráveis, e tiramos aqui alguma dinâmica. Por isso é que eu digo, agora entramos outra vez na dinâmica que queremos, em poder trabalhar, a equipa está mais fresca, física e mentalmente. Temos ainda 14 jogos pela frente, sabemos o primeiro objetivo que queremos, que é de sair da posição onde estamos, e depois, se possível, ir mais para cima, que é aquilo que nós idealizamos e queremos. Agora, claro, sabemos que é uma luta até ao final, sabemos que é um caminho difícil, não só para nós, mas também para os outros, e portanto, o que nos cabe nesta altura, ou o que me cabe a mim nesta altura, que eu acredito nesta equipa, é continuar a trabalhar, ajudá-los a ser melhor todos os dias, para chegar ao domingo e podemos chegarmos às vitórias, que é aquilo que nós queremos. E esta equipa já mereceu mais vitórias, no meu ponto de vista e no meu tempo, do que nós conquistamos. Portanto, é uma questão também de tempo, no meu ponto de vista, em que as coisas boas também têm que vir. Não pode haver tanta injustiça, no meu ponto de vista, e portanto estamos atrás dessa sorte também, e vamos continuar a procurá-la, e vamos conseguir trazê-la para o nosso lado. Essa foi a entrevista coletiva do treinador Cruz Maltino, Ricardo Sapinto. A gente agradece o Ricardo pela participação.